Introdução. Existe um poder silencioso em ser lembrado. Não por grandes gestos ou declarações estrondosas, mas pela presença sutil que você transmite, pela profundidade que permite em seu silêncio e pela contenção que demonstra em momentos de intimidade. A mente de uma mulher se detém naqueles que deixam uma impressão não pela força, mas por uma energia calma e constante. Aqueles que parecem existir ligeiramente à parte, mas que estão plenamente conscientes e atentos quando presentes. Esta é a arte de ser inesquecível sem contato físico. No fundo, não se trata de manipulação ou jogos, trata-se de cultivar qualidades que naturalmente atraem atenção e curiosidade, qualidades enraizadas na autoconsciência e no autorrespeito. Imagine alguém cuja calma é constante, cujas palavras são ponderadas e cujas ações são deliberadas. Essa é a energia que se imprime na memória. Assim como um estoico, que observa a vida com serenidade, o homem capaz de despertar esse fascínio compreende a dinâmica sutil da atenção humana. Ele não persegue, não exige, não preenche cada silêncio com ruído. Em vez disso, habita plenamente o seu próprio espaço, irradiando estabilidade, confiança e um mistério sereno que convida à contemplação. Quando fala, o faz com intenção. Quando escuta, o faz com presença. Quando desaparece, o faz com a certeza de que sua ausência intensificará o desejo, em vez de diminuí-lo. Esse caminho não é instantâneo. Ele é moldado pela paciência, reflexão e consciência. Cada olhar, cada pausa, cada palavra cuidadosamente escolhida contribui para uma narrativa que permanece em sua mente. Ela pensa nele não porque ele buscava atenção, mas porque ele oferecia algo raro: presença, autenticidade e a sutil sugestão de profundidade que ela não consegue definir completamente. Nas sessões a seguir, exploraremos 10 maneiras de cultivar essa influência. Cada uma delas se baseia nos princípios da calma e da atenção plena, da sutileza e do autocontrole sereno. São maneiras simples, reflexivas e profundamente humanas, destinadas não a manipular, mas a despertar uma fascinação natural, fazendo com que a mente dela retorne a você repetidamente. Aqui, você aprenderá como o homem quieto e ponderado se torna inesquecível sem jamais precisar tocar, impressionar ou se apresentar. 1. O peso da presença. Presença não se trata de ser visto ou notado, é a serenidade de uma mente plenamente engajada, porém imperturbável. Um homem que cultivou essa qualidade sabe que sua atenção, calma e firmeza carregam um peso muito maior do que qualquer palavra. É uma presença que transmite segurança e força, não por esforço ou charme, mas pela sintonia de sua vida interior com a virtude e a disciplina. Imagine um homem entrando numa sala onde outros conversam em voz alta, tentando chamar a atenção. Ele não compete. Em vez disso, move-se com uma segurança tranquila, observa sem julgar e permite-se existir plenamente no momento presente. Ele não busca aprovação, mas está ciente da energia que irradia. As pessoas naturalmente gravitam em sua direção, atraídas por uma sutil harmonia em seu comportamento. Em sua calma, há liberdade. Em seu distanciamento, há clareza. Os outros sentem isso intuitivamente, mesmo que não consigam nomear o que é. Presença é aceitar o que é, sem forçar ou resistir. Ele escuta, não para responder ou impressionar, mas para compreender. Ele fala, não para se exibir, mas para oferecer insights quando necessário. Há uma resiliência nesse distanciamento. Ele não se deixa abalar por pequenas ofensas ou pela opinião alheia, mas permanece plenamente conectado ao que é importante. Essa combinação de disciplina e empatia silenciosa o torna cativante. Estar presente dessa forma exige prática. É preciso cultivar a tranquilidade interior, disciplinar os impulsos e libertar-se da necessidade constante de validação. O desejo não é reprimido nem entregue de forma imprudente, é observado e direcionado com clareza. Ao incorporar essas qualidades, o homem torna-se inesquecível sem esforço. Sua presença por si só deixa uma impressão duradoura,
não pelo espetáculo, mas pela sutil sugestão de profundidade e integridade. Nas interações humanas, essa presença marcante molda silenciosamente o espaço ao seu redor. Ela percebe isso sem precisar explicar, uma facilidade na conversa, uma atenção firme, uma calma que contrasta com o ruído do mundo. Nessa simplicidade, nessa harmonia, ele se torna silenciosamente magnético. Sua presença, enraizada na virtude e na autoconsciência, convida a mente dela a retornar repetidamente, sem esforço ou expectativa. Segundo, o fascínio do mistério. O mistério não é segredo pelo segredo, nem um jogo para manipular a atenção. É a consequência natural de viver com serenidade e autoconfiança, sem a necessidade de revelar tudo de uma vez. Um homem que compreende isso não se apressa em preencher cada silêncio ou responder a cada pergunta. Ele permite que sua presença e suas palavras carreguem nuances sutis de profundidade, convidando a curiosidade sem insistir em explicações. Dessa forma, ele se torna silenciosamente intrigante e sua ausência ganha significado em vez de vazio. Imagine um homem caminhando por um parque, percebendo detalhes que outros poderiam não notar: o movimento das folhas, o ritmo de passos distantes, a maneira como a luz se altera sobre uma fonte. Quando perguntado sobre o que está pensando, ele sorri gentilmente e oferece uma observação simples e ponderada. Ele não se excede em compartilhar informações, mas sua percepção é suficiente para despertar interesse. Seu distanciamento sereno não é frieza. É o resultado de disciplina e tranquilidade interior. Os outros percebem que ele se move em harmonia com a vida, sem pressa e atento, mas reservando partes do seu mundo apenas para si. O mistério floresce onde a virtude encontra a moderação. Ele não age por desejo de atenção, mas está plenamente presente quando o momento exige. Ao permitir um ritmo natural de revelação, ele cria uma tensão sutil que convida à reflexão. O desapego é fundamental. Ele não se apega à validação e não força conexões. Nesse espaço, o desejo e a curiosidade crescem silenciosamente, guiados pela integridade e liberdade que definem seu caráter. Esse fascínio não é fabricado, é o resultado natural de viver com consciência, autoestima e harmonia. Cada ação, cada palavra e cada silêncio são deliberados, mas espontâneos, refletindo uma vida que valoriza a clareza e a calma em detrimento da demonstração impulsiva. Ela percebe essa profundidade instintivamente, sua mente atraída não pela performance, mas pela sugestão de uma vida vivida com serena maestria. Nesses movimentos sutis, ele se torna inesquecível, não porque busca cativar, mas porque existe plenamente, sem necessidade, permitindo que a curiosidade floresça e permaneça. 3. O silêncio como companheiro. O silêncio é frequentemente mal compreendido. Muitos pensam que ele deve ser preenchido, explicado ou evitado. No entanto, em sua quietude reside a clareza, e em sua pausa, o poder. Quando aceitamos o silêncio sem medo ou desconforto, demonstramos uma resiliência silenciosamente magnética. É um espaço onde o pensamento e a presença se encontram, um ambiente onde a reflexão pode respirar. Em uma conversa, o silêncio não é vazio, é um sinal de atenção e discernimento. Mostra que não somos impulsivos, que podemos manter o espaço sem a necessidade de dominar ou nos exibir. Essa contenção, enraizada na disciplina e na autoconsciência, comunica força sem esforço. Também permite que a outra pessoa sinta uma tranquilidade, sabendo que o momento não é apressado nem pressionado. O silêncio possui seu próprio ritmo. Ele convida à reflexão, estimula a curiosidade e nutre a atenção sutil que naturalmente desperta o interesse. Não é distante nem frio, é deliberado, virtuoso e harmonioso. Ao valorizarmos o silêncio, demonstramos liberdade da constante necessidade de aprovação ou validação. Em sua presença, o desejo pode crescer suavemente, moldado não pela força, mas pela observação atenta. A aceitação está no cerne do silêncio. Aceitamos o momento como ele é, sem julgamento, sem coerção.
Aceitamos nossos próprios pensamentos e o desenrolar natural da conexão. Esse desapego da urgência, da necessidade, cria um magnetismo sutil. Uma mente calma, estável e presente fala mais alto que palavras e muitas vezes permanece por mais tempo na memória. Quando praticado com intenção, o silêncio torna-se um companheiro e não um vazio. É uma expressão de razão e virtude, um reflexo da tranquilidade interior e um lembrete de que a presença e a profundidade são cultivadas na quietude. Nessa calma contenção, a atração torna-se um subproduto natural, não um esforço, e a atenção é atraída de forma suave, persistente e com um senso de harmonia. Quarta, confiança, tranquila. As pessoas frequentemente confundem confiança com barulho, ostentação ou insistência. Muitas sentem-se compelidas a provar seu valor, a preencher o espaço com palavras, gestos ou conquistas visíveis. No entanto, a verdadeira confiança raramente se anuncia. Ela é constante, calma e enraizada no autoconhecimento. Não depende de aprovação e não exige reconhecimento. Uma pessoa tranquila e confiante compreende os ritmos naturais da vida e dos relacionamentos. Ela age com razão em vez de impulso, fala com intenção em vez de excesso e mantém limites com cuidado em vez de rigidez. Isso reflete disciplina e virtude interior, a capacidade de permanecer firme enquanto se navega pelas incertezas do comportamento humano. Os outros percebem isso instintivamente, cria facilidade, confiança e uma atração sutil sem esforço. O desejo humano muitas vezes surge do contraste. As pessoas são atraídas por aqueles que aparentam equilíbrio e serenidade em meio ao caos. A confiança tranquila oferece esse contraste, uma presença calma em um mundo frequentemente regido pela distração e pela reação. Ela não manipula a atenção, mas alinha a ação aos princípios. O efeito é magnético não por ser estridente, mas por ser harmonioso e consistente. O estoicismo ensina que o autorrespeito é o fundamento de todas as interações. Quando uma pessoa está ancorada em sua própria virtude, ela se torna resiliente à opinião externa e inabalável por emoções passageiras. Esse desapego não é frieza, mas sim clareza. Permite-lhe interagir plenamente com os outros, sem demonstrar carência, ouvir e responder com autenticidade em vez de mera formalidade. Ao cultivar uma confiança serena, cria-se uma presença firme, confiável e cativante. É um reflexo da harmonia interior, um convite sutil à conexão e uma demonstração de liberdade da compulsão de impressionar. Os outros são atraídos não pelo que é mostrado, mas pela força que o sustenta, uma força que sussurra em vez de gritar e que permanece na memória muito tempo depois do momento ter passado. Quinta, surpresas suaves. A vida muitas vezes se transforma em padrões. As pessoas se acostumam com rotinas, comportamentos previsíveis e reações familiares. Nos relacionamentos, essa previsibilidade pode embotar a atenção, não por falta de cuidado, mas pelo ritmo comum da vida. Surpresas sutis, no entanto, restauram a curiosidade e o fascínio tranquilo. Não são grandes gestos ou demonstrações repentinas, mas mudanças sutis que revelam consciência, consideração ou presença. Uma pequena ação ponderada, uma palavra cuidadosamente escolhida, uma observação atenta ou uma mudança de abordagem pode despertar a atenção sem exigi-la. Esses momentos criam harmonia entre intenção e efeito. Estão enraizados na consciência e não no desejo de reconhecimento. Dessa forma, as surpresas se tornam um reflexo da virtude e da atenção plena, demonstrando que se caminha pela vida com intenção, cuidado e presença. Muitas vezes, as pessoas subestimam o poder da sutileza. Um elogio que demonstra compreensão, um comentário que reflete uma observação atenta ou uma mudança de comportamento que reconhece a singularidade do outro podem deixar uma impressão duradoura. Não se trata de manipulação, mas sim de atenção disciplinada, aliada à ausência de necessidade. Ao cultivar a moderação e o momento certo, cria-se ressonância em vez de ruído. As surpresas sutis também incorporam o distanciamento.
surgem naturalmente da observação, não de tentativas ansiosas de impressionar. Respeitam a autonomia do outro, oferecendo momentos de reflexão que parecem espontâneos e sem esforço. Nesses casos, o desejo é despertado não pela pressão, mas pela sugestão silenciosa de profundidade, atenção e harmonia. A lição estoica é clara. Os pequenos gestos conscientes que refletem virtude e disciplina interior muitas vezes têm mais influência do que demonstrações ostensivas de esforço. Ao cultivar essas sutis surpresas, a pessoa torna-se discretamente memorável. A atração surge como consequência da clareza, da presença e da ação ponderada. Com o tempo, a mente se detém nessas expressões sutis, reconhecendo nelas um equilíbrio entre liberdade, disciplina e consciência harmoniosa que atrai a atenção sem insistir nela. 6. Escuta profunda. Escutar é mais do que ouvir palavras. É um exercício de presença, paciência e atenção. A maioria das pessoas escuta com a intenção de responder, preencher o silêncio ou afirmar sua própria perspectiva. A verdadeira escuta, no entanto, surge da observação calma e da consciência disciplinada. É a disposição de acolher o outro sem urgência, julgamento ou expectativa. Quando escutamos com atenção, refletimos um senso de harmonia e aceitação. Reconhecemos o que está sendo expresso, não para moldá-lo ou controlá-lo, mas para testemunhá-lo plenamente. Isso requer desapego de nossos desejos imediatos e a liberdade de estar presente sem distrações. Ao fazê-lo, cultivamos resiliência, uma firmeza interior que permanece inabalável diante das opiniões, humores ou reações passageiras dos outros. A escuta atenta também transmite virtude silenciosamente. Ao prestarmos atenção plena, demonstramos cuidado e respeito sem precisar declará-los. O efeito é sutil, mas duradouro. A pessoa com quem interagimos percebe uma atenção rara, uma compreensão tácita que fomenta confiança e interesse. Há um poder sutil nessa clareza. Os outros são atraídos não pelo que é executado, mas pela harmonia e integridade refletidas em nossa atenção. Essa prática está enraizada nos princípios do estoicismo. A razão guia nosso foco. O desapego modera nossos impulsos e a tranquilidade sustenta nosso envolvimento. Ouvir torna-se um ato de presença, um gesto disciplinado de liberdade e uma demonstração de equilíbrio interior. Não busca recompensa ou reconhecimento imediatos, simplesmente alinha a ação com a consciência. Ao praticarmos a escuta atenta, criamos um magnetismo silencioso. A mente naturalmente retorna àqueles que veem, ouvem e compreendem sem expectativas. Nesses momentos, a atração não é forçada nem fabricada. Surge como consequência da virtude, da harmonia e da atenção serena. A simplicidade de estar plenamente presente, de escutar com cuidado, deixa uma impressão duradoura que ressoa muito depois do fim da conversa. Sétimo discurso ponderado. As palavras carregam um peso que vai muito além do seu significado superficial. A maior parte da fala é habitual, reativa ou visa impressionar, mas a fala ponderada é deliberada, equilibrada e fundamentada na razão. Ela reflete uma mente disciplinada pela clareza, temperada pela moderação e guiada pela virtude. Quando escolhemos nossas palavras com cuidado, criamos uma sensação de autoridade serena que atrai a atenção sem exigi-la. A fala ponderada alinha-se aos princípios da harmonia e da presença. Ela flui da observação, não do impulso. Comunica compreensão, não afirmação, e oferece clareza sem explicações excessivas. Nas interações humanas, isso cria uma ressonância sutil. A outra pessoa percebe que suas palavras têm substância, que são moldadas pela reflexão em vez da necessidade e que carregam uma consistência de caráter rara e memorável. O distanciamento desempenha um papel sutil aqui. Quem fala com reflexão não busca ser ouvido ou validado. Em vez disso, a fala surge naturalmente, como o desdobramento de um pensamento bem ponderado.
demonstra autorrespeito e disciplina, permitindo a liberdade da compulsão de preencher o silêncio ou controlar a percepção. Essa contenção atrai a atenção, não pela performance, mas pela sugestão silenciosa de profundidade e equilíbrio. A fala ponderada também estimula a reflexão no ouvinte. Uma ideia cuidadosamente expressa, uma percepção sutil ou uma observação significativa convidam ao envolvimento sem pressão. Isso reflete o princípio estoico de que a virtude e a razão guiam a ação. As palavras tornam-se ferramentas para transmitir presença e compreensão, em vez de instrumentos de influência ou exigência. Ao praticar essa clareza na comunicação, cultiva-se um fascínio sutil. A mente se detém na fala que transmite integridade serena, que é ponderada, intencional e harmoniosa. A atração surge naturalmente, moldada pela contenção, pela consciência e pela calma interior. Dessa forma, nossas palavras, quando alinhadas à virtude e à razão, deixam uma impressão duradoura, menos pelo esforço e mais pela presença serena que refletem. 8. Tensão sutil. A tensão sutil não é conflito ou drama, é a suave atração criada pela presença, contenção e consciência. Ela surge quando vivemos em harmonia com a virtude e a disciplina, engajando-nos plenamente, porém sem necessidade ou urgência. Esse contraste silencioso entre proximidade e distância, atenção e distanciamento, cativa o interesse sem esforço, permitindo que o desejo emerja naturalmente. A natureza humana muitas vezes busca certeza e previsibilidade. No entanto, quando cada resposta é antecipada, a atenção diminui. Uma atenção sutil introduz equilíbrio, cria espaço para reflexão, curiosidade e fascínio tranquilo. Não é algo fabricado ou manipulador, é simplesmente a consequência natural de manter a integridade, o respeito próprio e a liberdade ao interagir com o outro. Essa tensão é sustentada por meio da observação serena e da harmonia interior. Não se reage impulsivamente a cada estímulo, nem se cede excessivamente para agradar. Em vez disso, as ações são guiadas pela razão, a fala é ponderada e a presença é constante. Dessa forma, o envolvimento torna-se significativo em vez de meramente performático, e os outros são atraídos pelo ritmo da contenção e da autenticidade. Aceitação e desapego são essenciais. Ao permitir que os eventos e as interações se desenrolem sem coerção, demonstra-se resiliência e clareza. O desejo não é forçado, mas sim incentivado a crescer através da sugestão silenciosa de profundidade, disciplina e virtude. É um reflexo de uma vida vivida em harmonia, onde a atração surge como um subproduto natural da presença e do autocontrole. A tensão sutil também reflete o princípio estoico do equilíbrio. Não estamos ausentes nem opressivos, nem indiferentes nem desesperados. Existimos em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Nesse espaço, a mente do outro se envolve silenciosamente, a curiosidade se aprofunda e os pensamentos retornam repetidamente. É a suave gravidade de uma presença calma e disciplinada. Uma presença que permanece, não por meio de pressão ou desempenho, mas pela ressonância silenciosa da integridade, da consciência e da atenção ponderada. 9. Limites do autorrespeito. Os limites são frequentemente mal interpretados como muros ou distância, quando, na verdade, são a expressão silenciosa do respeito próprio e da virtude. Eles definem o que é aceitável sem ressentimento ou força e comunicam disciplina interior com calma e clareza. Ao mantê-los, demonstra-se que o valor não é dado ou recebido levianamente, mas sim cultivado em harmonia com a razão e a integridade. Muitas pessoas lutam com a necessidade de agradar ou de estar constantemente disponíveis. Isso pode prejudicar a conexão e enfraquecer a presença. Quando estabelecemos limites com tranquilidade, demonstramos resiliência e liberdade. Não nos deixamos influenciar por desejos passageiros ou expectativas externas. Em vez disso, nossas ações são guiadas pela virtude e pela disciplina, permitindo que as interações se desenrolem naturalmente e sem comprometer o caráter.
Os limites criam uma forma sutil de atração. Eles inspiram respeito porque refletem força interior e autoconhecimento. O distanciamento não é uma distância fruto da indiferença, é uma clareza deliberada. Ele permite que os outros apreciem plenamente a presença e a atenção sem as considerarem garantidas. Nesse espaço, a admiração cresce, a curiosidade se aprofunda e a mente naturalmente se demora. O estoicismo ensina que o autorrespeito é inseparável da liberdade. Ao definirmos nossos limites, nos libertamos de envolvimentos desnecessários e permitimos que os relacionamentos surjam em equilíbrio e harmonia. O desejo não é reprimido nem perseguido de forma imprudente. Ele é observado, compreendido e vivenciado de maneira condizente com a virtude. Quando os limites são praticados com reflexão serena, eles se tornam um ímã silencioso. Os outros percebem que somos guiados por princípios e não por necessidade, que nossa presença é fundamentada na clareza e que a conexão é um convite, não uma exigência. A atração, então, surge não da força ou do desempenho, mas da autoridade serena de uma pessoa que conhece seu valor, se move com harmonia e interage com a vida e com os outros através da lente do respeito próprio disciplinado. Como deixar uma mulher louca sem tocá-la? Ela vai pensar em você sem parar. Décimo, o valor do espaço. O espaço é frequentemente mal compreendido como distância ou ausência, mas é, em si mesmo, uma forma de presença. Quando abrimos espaço para a reflexão, o pensamento e a autodescoberta, criamos um ritmo na interação humana que fomenta a curiosidade, a apreciação e uma atenção mais profunda. É nesse intervalo de silêncio que a mente do outro começa a retornar naturalmente, atraída não pela força, mas por uma ressonância sutil. Muitos buscam proximidade constante, temendo que a ausência diminua a conexão. No entanto, o estoicismo ensina que o valor não reside no apego, mas na sintonia com a virtude, a razão e o respeito próprio. Ao nos afastarmos com tranquilidade, honramos nossos próprios limites, exercemos disciplina e cultivamos a liberdade. Esse distanciamento não é frieza, é clareza. Permite que o desejo e a admiração cresçam silenciosamente, sem pressão e com autenticidade. O espaço também reflete resiliência. Não reagimos impulsivamente a cada mensagem, a cada expectativa ou a cada oscilação de atenção. Em vez disso, aceitamos o que é, sem resistir nem nos apegar. Ao fazê-lo, demonstramos força interior e harmonia, uma presença constante que se faz sentir mesmo na ausência. A mente começa a perceber o que é raro: consistência, integridade e a liberdade de existir sem compulsão. O princípio é simples, porém profundo. A conexão se fortalece quando não é forçada. A ausência ponderada permite que a interação seja valorizada em vez de tomada como certa. Ela incentiva a reflexão, a atenção sutil e a curiosidade. O desejo deixa de ser uma exigência e se torna uma gentil retribuição de atenção, moldada pela observação, pela calma e pela consciência. Ao valorizarmos o espaço, praticamos a liberdade, a virtude e a harmonia nos relacionamentos. É uma lição silenciosa de contenção e clareza. A pessoa que se afasta intencionalmente torna-se inesquecível, não por causa de ações ou espetáculo, mas porque a própria ausência, guiada pela presença, permite que a mente se demore, reflita e retorne com apreciação. Nesse ritmo suave, a atração é cultivada naturalmente e a conexão se aprofunda sem esforço ou insistência. Conclusão: a verdadeira atração raramente é conquistada pela busca incessante. Ela costuma surgir quando você se distancia, cultiva a virtude e se permite estar plenamente presente sem necessidade. Aliás, quanto mais você persegue, menos é lembrado. Uma ideia à qual muitos resistem por desafiar o instinto. Ao abraçar a disciplina, a calma e o respeito próprio, você cria uma presença que permanece na mente por muito mais tempo do que palavras ou gestos jamais conseguiriam. Adoraria ouvir suas experiências com essa abordagem. Compartilhe suas reflexões nos comentários.
Eu leio cada um deles e gosto de me conectar com aqueles que exploram o poder silencioso da presença.